E aí, meus bidos titãs, e aí, meus bidos da divisão de reconhecimento. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar aos últimos episódios da parte 1 da terceira temporada de Attack on Titan, episódios 9, 10, não, 10, 11 e 12, episódios intitulados Amigos, Espectador e Noite da Batalha para Retornar à Muralha. Olha que loucura! Então já tem aí um parâmetro, né? Já dá a entender que vai ter uma luta, um combate para conseguir voltar para onde eles ficavam, né? A Muralha Sina, Rose e por aí vai. Então vamos lá, porque eu quero muito ver o que é que vai acontecer a partir do fato de que o episódio anterior terminou com o amiguinho lá, né? Amiguinho do Levi mostrando a seringa para ele, falando: ó, eu tenho uma última opção, hahaha. Então bora aí descobrir o que vai vir desse hahaha, para então eu poder comentar o que é que eu achei. E hoje tem cena pós-crédito, né? Tô lembrado, episódio 12, né? Lembrado. Parece que vai se cagar todo. Nós encontramos o Kenny Ackerman. Eu acho interessante quando eles fazem isso, tipo assim, dar uma retornada pro passado, tá ligado? Tipo, quando a gente chega naquela cena, ele já tá encontrando. Aí eles fazem uma outra cena que você fica, ué, episódio diferente? Errei o episódio? E aí do nada ele volta e aí mostra o antes. Que às vezes nem é tão relevante assim, tipo assim, pô, teve muita relevância a gente ver o Levi sendo chamado pra isso? Não, mas é só pra nos enrolar. E aí vem e toca a abertura, a gente fica, meu Deus, quero ver aquele momento. Ori! Caraca. Se você não fizer isso... As minhas pernas. Ei, Uri! Olha, isso aí facinho. Mas pra que isso? Não dá pra apagar a memória dele. Nós temos que matá-lo. Um Ackerman não apaga a memória? Essa garota tá doente faz tanto tempo que ninguém mais procura por ela. E a irmã dele? Você está vivo, mas que droga! Você está me ouvindo? Mas a primeira coisa foi como segurar uma faca. Como se dar bem com as pessoas. Eu não tenho muito tempo. Dá pra perceber. Eu achei que monstros... Dava pra ver que ele estava vivo só de olhar pra ela. Por causa do A olho. filha do Rod falava pra todo mundo sobre amor. Tá bom, eu sei que não faz sentido. Como é? Ele precisa descobrir. Como será Vocês vão que ficar um eles bosta. enxergam o mundo? Pô, a musiquinha não dá nem vontade de parar, mano. Olha lá. Mikasa, Kenny e Levi. Informação disponível ao público da família Ackerman. Família de guerreiros que já serviu ao governo real. Começaram a ser perseguidos depois de se distanciarem da família real. Os detalhes são desconhecidos, mas alguns despertam habilidades misteriosas além da capacidade humana. Mano, é quase como se eles tivessem um superpoder, né? É quase como se tivesse uma inteligência a mais. Eles tivessem um QI além, né, das pessoas. Tipo assim, existe uma conexão entre os três, de certo modo. Parece que se eu injetarem em mim, eu vou me transformar em um titã. Eu não entendi o que ele falou daqueles Você idiotas. teve tempo. Me fala porque o primeiro rei não quer que a humanidade sobreviva. Eu sei lá. Mas nós Ackermans fizemos. Pô, achei da hora a ideia dele valorizar a vida, assim, tipo... De apreciar, tá ligado? De falar só, pô, eu entendi o outro cara. O povo das muralhas vai se unir e a situação vai se estabilizar. E pensar que ela mesma deu o golpe fatal. Ideia dela, parça, ideia dela. Falei, era um dos dois, mano. É o Batman, tem jeito. Ninguém viu ele nesse corredor. Vocês todos, obrigado. Que isso, cara? É pra chorar? Fala assim não. Sorriu, meu não, obrigado. Quem é você? Ajudar a menina Anne vai ficar para mais tarde. Se esperarmos aqui, ele virá até nós. Quem? O Eren?
Não é pra eu conhecer ele, né, gente? Não tem como conhecer ele, tipo assim. Pô, meteu um ainda não e agora falar tem que esperar ele vir aqui é sacanagem, né? É, mas já seguiu o que a gente esperava, né? O Bertoldo e os caras foram na direção dele. Só que não parecia que ele tava na muralha. Parece que ele tá namorando Maria, né? Beleza que ele invadiu da outra vez. Mas como naquela vez, no final da terceira temporada, fez toda aquela caminhada fora da muralha, que eles mexeram a câmera assim por todo até chegar nele, eu achei que... E aí não eram duas pessoas diferentes, né? Não era o macaco e o cara, era ele vindo do macaco. O barulho que faz, aliás, parece muito coisa de máquina, né? Faz um... que sai fumaça, né? Parece que estão saindo do Megazord. Não, não é esse, né? Tá aqui pelo Arcréditos. Já sabe, né? Sabe do que as pessoas apelidaram ela? Você pode comer. De depois deusa terminar o criadora de serviço. gado. Como um elogio, é claro. Nossa. Então finalmente ela virou uma deusa. Já está escurecendo. Ela amadureceu muito. Tá até parecendo a minha mãe. Que deusa. Que isso, Armin? Eu soube que os experimentos... Se bem que foi você que disse que a humanidade devia ser extinta. Eu só falei isso no calor do momento. Ah! E aí, Mika? O que foi? Dá isso aqui. Olha, legal. É isso. Bota mais a cabeça aí. Foi o que ela disse. Diga um olá para o executor do inferno! Conseguimos, Eren! Eren? Para Shiganshina. Que é onde deve estar o cara, né? Podemos vencer. Acabar com eles. Com essas novas armas. Você tá muito animado, não é? Só você pra ficar feliz de entrar pro O tigelinho. reconhecimento. Seu merda. Marlon, você é É idiota. tão estúpido quanto o seu penteado. O Marlon não falou nada errado. Mas enfim. Tá se achando um herói de guerra agora, é? Olha, comparado a você, eu sou sim. Osso, a gente se formou na 104ª juntos. Talvez eu ache alguma pista nova por lá. Boa noite. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: Meu Deus! você toma teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Eu fui um desses titãs. Eren, Se isso fosse me ajudar, eu... Espera. Nem a pau. Nem a pau. Pô, a música cresceu, eu falei, caraca, vai vir o bagulho no meio. Informação disponível ao público. Executor do Inferno. Ah, é o bagulho que taca pra matar o Titã, entendi. Uma arma de exterminação de Titã semi-automática, construída em parte com habilidades do endereçamento do Eren Jaeger e a muralha. Pode derrubar e eliminar titãs de segurança comparada com outros métodos. Inútil. Essa informação. O que aconteceu, Braus? Não me diga. Vocês estão lutando? Pra sair das muralhas. Harris, nós não temos uma lei que... Pô, é o cara lá, né? idiotas que bebem em serviço? Que tal se a gente abafar essa história? Boa. Sempre próximo. E aí? Tem pão grande.
esse mundo pode ser. Nossas almas querem ser livres. Vocês são o orgulho da humanidade. Ó, Orgulho? Você acha mesmo? Qual é, Kit? Hã? Recrutando pro reconhecimento. Iria reconhecer o meu valor. tadinho, mano. Pelo menos... A Carla pegou a peste! Dr. Yeager! Ele como espectador. Doutor Yeager, muito obrigada. Parabéns, Dr. Yeager! Você por acaso sabe por que as pessoas passam a vida fazendo a mesma coisa? Sim. Pessoas medianas não fazem nada. Nossa, aquele cara que chorou com a mãe. Harry. Eu me lembrei. Foi você. Faça isso. Eu sei que você pode. Ele não é como você, Kit. Ele é meu filho. Um trovão? Mas porque você finalmente percebeu que não era especial, mas que infantilidade da sua parte. Para com isso. Pô, vai se ferrar, Range. Foda-se o seu complexo de inferioridade. Ele não tem que ser melhor que os outros. Ele é uma criança perfeita. Ele já é especial. Nossa! Fazer nada pra te impedir. Porra! Caraca, mano, que lindo, velho. Pô, lindíssimo. Nossa, que final! Caraca, mano, muito bonito, mano. Muito bonito, mano. Pô, que episódio bom, velho. Gostei muito desse episódio, mano. Gostei muito desse episódio. Pô, tu pega um personagem caguei, tá ligado? Personagem caguei, faz você se importar, trabalha ele, traz um desenvolvimento, traz camada pro personagem. Coloca uma pauta muito interessante, forte, fácil da gente se conectar, que é não ser o protagonista, sabe? De uma história, de uma jornada, de ser apenas o coadjuvante, ser apenas o figurante dessa jornada, de não ser especial. E casa isso com uma coisa que o Eren havia comentado em outros episódios, sobre o fato de que ele não era o que ele achava que ele seria. É legal porque todo esse lance do especial brinca com o protagonista, né? Tipo assim, o Eren era o protagonista da primeira temporada e deixou de ser depois. E aí vem essa cena, vem esses episódios dessa terceira temporada e ele fica, pô, eu não sou especial como eu achei que eu era, sabe? É quase como se você fosse, mano, eu não sou tão bom quanto eu achei pra ser o protagonista da história. E aí vem esse episódio e discute isso com outro personagem que estava dentro da vida do Eren, mas que ele se sentiu não especial por conta do pai do Eren. Tipo assim, pô, eu vi o pai do Eren tava ali fazendo tudo e eu não consegui. Eu era apaixonado por essa garota, mas quem conseguiu foi o pai. Eu queria entender as coisas, mas quem entendeu foi o pai. E aí tudo que eu queria ter com a mulher, o pai teve. O conhecimento que ele tinha, ele conseguia. Ele salvava pessoas de uma forma que eu não conseguia salvar. Enquanto eu tava perdendo pessoas, ele tava conseguindo salvar da peste. Então, caraca, ele vai se sentindo cada vez mais irrelevante. E aí você vê, ele fala aquilo ali pra mãe do Eren, né? Do tipo, pô, você não entende nada, olha essa vida, o que você faz de diferente, sabe? Você é igual a mim. Tipo, ele joga alguma coisa assim, né? Ele não fala que você é igual a mim. Mas aí ela vai e fala, e o que tem de errado? Pô, e não ser especial. E aí, caraca, pô, achei muito bonito, mano. Tipo assim, pô, vai filha da puta. Tipo, pô, a mãe do Eric morreu falando, tipo, pô, se o meu filho não for especial, tá tudo bem pra mim. Eu não ligo dele ser uma pessoa mediana. Eu ainda acho que ele pode fazer coisas incríveis e tudo mais. E aí ela vai falando e vai trazendo, tipo, as cenas do Eren atuais e, tipo, de um Eren que realmente não reconhece mais a si mesmo como especial, mas que ainda está lutando e fazendo coisas importantes para buscar trazer algo especial para o mundo, tá ligado? Mesmo que ele não seja a pessoa mais especial. Ô, carai, que mensagem linda! Vai se fuder! Muito bonito.
Pô, vai a merda. E aí, tipo, ele tentando. Ele achava que o Eren não era especial e tentou impedir do Eren conseguir uma parada. Eu acho que até existiu uma parte dele de preocupação de não querer que o Eren entrasse pra não morrer, né? E o Eren conseguiu, e aí ele vê que não tinha como impedir. Ele falou assim, pô, que bosta, o Eren é tão especial quanto o pai. Sabe, tipo assim, é isso, ele queria não ver o Eren como especial e acabou que o Eren se mostrou especial em conseguir aquilo. Pô, mano, muito da hora mesmo, muito bonito. E aí, enfim, né, revelou o que dava pra revelar sobre o passado, sobre o pai do Eren, né, assim, conectou ali com a cena do Eren com o próprio Jean, conversando sobre isso, sobre se lembrar. E, pô, gostei muito. Gente, eu gosto muito desses momentos de conversa da galera. Eu acho que devia ter mais. Eu achei muito bom ver eles ali conversando e falando sobre a vida, tá ligado? Sobre o modo como os personagens, como eu posso dizer? Como eles estão lidando com tudo isso, com os acontecimentos, sabe? De ser um fardo. Pô, a cena do Cone ali falando, pô, eu vou embora e talvez eu passe ali pela minha mãe. Sabe, essa sensação de... Porque, mano, isso é verdade. Pô, se vocês descobrem uma forma de derrotar os titãs sem matá-los e ao mesmo tempo de tirar a pessoa, vocês podem estar tirando a pessoa de um pesadelo, né? Então, esses titãs que vocês estão matando são pessoas que podem, talvez, serem salvas, né, de tudo isso. E aí, pô, por exemplo, aquela hora que ela abriu, que mostrou eles fazendo a parada funcionar e caiu o negócio em cima do pescoço do titã, eu pensei, mano, o titã, ele vai... Talvez, tipo assim, abrir um buraco. E eu pensei assim, pô, talvez não tenha atingido a pessoa. Dá pra entrar ali e tirar a pessoa dali. Mas aparentemente não. Tinha atingido e matou. Mas é isso. E aí você tem aquela outra galera que também fez junto com eles. E eu falei, parça. Ele falou, ah, não, mas a gente fez junto com vocês. Eu falei, irmão, a gente não te viu por 2 temporadas. Vocês não passaram pelo que eles passaram. E aí você vê, né? Eu achei legal que o episódio também enfatizou isso 2 vezes, né? Tanto nessa cena quanto na hora que o próprio cara vê todo mundo, né? Que é como vocês estão diferentes, vocês estão com uma cara diferente. Porque assim, pra gente, de certo modo, é a cara que a gente tá vendo desde a primeira temporada. Mas existe esse peso, esse fardo de uma maturidade, de existir menos brincadeira agora, de ter de levar as coisas menos a sério, porque eles passaram por situações muito traumáticas, tanto em relação a perder alguém, quanto em relação à traição. E isso pesa, né? Isso deixa você mais pesado sentimentalmente com as coisas. É aquele lance da guerra, né? Do fardo da guerra. Os jovens que são chamados para a guerra e eles levam de um certo pensamento do tipo, vou proteger a minha pátria e tudo mais. E aí depois que ele passa pela merda, ele volta diferente, ele volta, sabe, vi coisas horripilantes que eu não desejaria a ninguém. E aí, forte, muito forte. Vamos pro próximo episódio, né? Tô falando demais aqui, já tá fazendo review, caralho. Enfim, é isso. Mas é que sério, achei muito legal essa parada do espectador, porque eu acho que todos nós conseguiríamos nos colocar nesse lugar, sabe? Sempre vamos ser o espectador de alguma história. E ao mesmo tempo podemos ser os protagonistas da nossa própria. Mas vai de acordo com as escolhas que você faz. Pô, e a Randy começou a agir como uma otária, tipo assim, esse senso de inferioridade, vai se ferrar, irmã. Só porque você faz algo importante? Deixa ele, caralho. É a vida. Eu gostei que tanto o Levi quanto o Eren... Cala a boca, mulher. Eu vi porque não parecia que atingiu o pescoço, parecia que atingiu as costas. Faria sentido o Eren morrer. Até o final da série, sabe? Eu vou me transformar em um titã. Você não sabe reconhecer a boa arte. Igual essa abertura. Entendeu? Você vê que até conectou as frases. Última vez, hein? Última vez. Descubram por si mesmos. Aqui ainda é o reconhecimento. Isso é muito importante pra você? Mais do que as suas 2 pernas? É. Forte, hein? Porque realmente a gente viu todo o lance envolvendo o pai dele, né? Então pra ele tem que saber isso. Público da carne, depois da queda da muralha Maria, houve uma redução dramática na produção de comida. Especialmente o gado sofreu por necessitar de grande quantidade de terras. Como resultado, a carne ficou cara e as ocasiões para comê-la passaram a ser raras. Comportem-se como soldados, eu não quero ver bagunça aqui. A carne. É carne? Legal, a informação foi... Não pode ser verdade.
Sasha, eu não quero ter que matar você! Você não pode comer tudo sozinha! Tá me comendo, tá me comendo, tá me comendo! Sasha, essa carne aí eu... Isso deve ser o bastante. Que isso? Realmente ela cansou. Depois que recuperarmos território, criaremos mais gado. 4 meses atrás? Tá acontecendo de novo. Os titãs, eles vão entrar. Gente, a série toda até agora foi tipo 5 meses. É porque a segunda temporada se passa um dia, tem isso, é verdade. Caraca, mano. Só se passaram 4 meses desde que aquilo aconteceu. Que loucura. Foram só 4 meses. E o Jean falou, né, tipo, 2 meses desde que a coisa virou. É, eu sei que eu sou. Vamos comer antes que a comida esfrie. Seu desgraçado! Finalmente eles estão brigando. Ou sem a Mikasa aparecer pra te salvar, hein? Tocou no ponto, na ferida. Você quer tanto se suicidar? Pode deixar. Acho que tá tudo bem. Eles precisam disso, tá ligado? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Fazem muita bagunça. Já pra cama. Agora a gente dá a sobra pra Sasha. Eu sabia que se você se machucasse ia se curar, então eu fiquei assistindo. Eu tava com inveja. Mas você e o Capitão Levi não podem fazer muita coisa sozinhos. Por isso, todo mundo precisa descobrir o seu ponto forte. O que nos deixa fortes é a união entre todos nós. Olha que lindo. Evoluiu, Todas cresceu. as pessoas são diferentes. E nessas horas isso é bom. Todo mundo tá... Caramba. Pô, filhas da... Depois de recuperarmos a muralha Caraca. e derrotarmos todas as ameaças, aqueles dias, eles vão voltar. A gente vai trazer eles de volta. Mas tem coisas que não voltam nunca. Campos feitos de areia. Eu entrei pro reconhecimento pra ver todas essas coisas. Ele é muito maior que o mundo dentro das muralhas. Eu duvido. Tá na hora. Caraca, mano. Fizeram uma cena agora que eu falei, caraca, o Armin vai morrer, mano. Alguém vai morrer, mano. Vai lá, Rush! Boa sorte! Flagel? Ah, aquele cara, né? Ó. Conquistaram. Sorriso. Isso aí, tem que comemorar, caralho. Vamos nessa, porra. Ó a cara do Levi, chocado. Isso aí, tem que empolgar todo mundo, pô. Faz o show. Olha, olha, ó o arco-íris. Peludinho. Mano, veio muito cinema aí, mano. Muito cinema. Falando que é pra assistir isso, né? Tá bom. Tá bom, né? Se é o que tem que fazer, tem que será feito. Nossa, a cena do Eric com... Pô, deu mó nostalgia, mano. Porque tem alguma cena, não é no primeiro episódio. Não, no primeiro episódio até tem, dele falando do mar. Mas não é esse, tipo... É um pouco depois de que eles entram pra treinar. Eu acho que deve ser o episódio tipo, 3 ou 4. Que tem essa cena, assim, deles depois de comer nessa escadaria conversando. E, pô, muito legal, cara. Que prazer, assim, ver, sabe, eles relembrando e aí voltou a focar nos 3, assim, achei muito, muito bonito. Muito bonito mesmo.
Me digam se vocês têm alguma ideia do que estão fazendo. Caralho, que isso? Que isso? Que isso, cara? Tá maluco? Tá maluco? Que isso, cara? Caraca, imagina o hype da galera, parça. Mano, o mundo acabado, geral destruído, o Eren com a marca de que tinha virado titã no olho, e aí o Levi com a cara inteira sangrando, pistola com o Eren, falando: você tem ideia do que vocês estão fazendo? Porque olha essa merda, olha tudo que aconteceu. Caraca, mano, mó sensação de que, tipo assim, todo mundo morreu, tá ligado? Tipo, eu não acho que seja isso, mas mó sensação. Mó sensação de que, tipo assim, caraca, eles perderam por conta de alguma burrice dele, talvez de ter virado titã. E aí deu um socão no Eren, e aí me caça como, né? Não, Eren, não! E aí já foi pra cima de capa. Não vai matar, não vai matar, não é maluca? Tá maluca matar o Levi, pô. Se matar o Levi vai perder pontos. Mas, mano, do caramba, muito zica. E, mano, os caras é muito safado, mano, porque não é nem uma cena pós-crédito, é uma cena entre os créditos. Os créditos, daqui a pouco deu um vermelho, eu falei, acho que, pô, mano, deu um de aquele do Aranha-Verso, tá ligado? E aí corta, entra a cena, mano. Fizeram muito bem, muito bem. Porque eles começam a passar um monte de cena da temporada e aí depois toma essa cena. É quase o futuro, mas o passado ao mesmo tempo. Olha, poético. Muito bom esses episódios. Eu acho que Attack on Titan deu uma desacelerada, né? Eu super fiquei, nossa, deu, porque essa batalha foi boa, mas eles devem estar guardando uma maior ainda. E não teve. E está tudo bem. Até porque, querendo ou não, não é o final da temporada. Por mais que a gente considere, tipo, a parte 1, não é uma temporada, né? Ela é metade de uma temporada. Ela ainda faz parte de um casamento com outros 12 episódios. Então, realmente, o grande finale deve ser os episódios 23, 24, 25, né? Então, assim, nesse aspecto eu estou bem de boa em relação ao fato de que a gente não teve uma grande batalha. Acho que até foi uma decisão sábia, principalmente pelos acontecimentos que a gente teve aqui de, pô, realmente o cara que é amigo do Levi, o Kane, não se transformou em titã, acabou morrendo ali e, sabe, teve um desenvolvimento só seu, assim, de conversa, sabe, achei legal toda a fala dele sobre basicamente entender, né, o coração da humanidade, entender aquele cara em que ele não era próximo. Eu acho muito legal quando tem essas coisas de basicamente um personagem que era muito diferente de outro, mas ele acaba compreendendo esse outro personagem, e basicamente foi isso que aconteceu entre ele e o Reis, né? E aí como eles fazem essas conexões com todo o passado dos personagens, com toda a história, sabe? Eu achei isso muito, muito legal. E aí o episódio 11, né, que foi o episódio em relação ao... Acho que é Escolhido, acho que esse é o nome do episódio, né? O Escolhido. Eu achei muito bom. Melhor episódio dentre esses três, mas também achei um dos melhores episódios da temporada como um todo. Até agora, né? Imagino que o pau vai torar depois. Mas assim, achei... Caraca, foi tudo que eu falei nos créditos, mas enfatizando aqui, pegar um personagem que a gente não conhece, trabalhar ele, e o modo como eles desenvolveram isso, e como ao mesmo tempo a gente tem um pouco ali da conversa entre o Jean e o Eren e a galera, sabe, sobre tudo que aconteceu, sobre tudo que eles passaram e os pequenos sentimentos de cada um ali, já ter algumas nuances do que vai ser trabalhado no seguinte, né? Não só em relação ao Jean puxar o saco do Eren pra brigar e eles acabarem brigando no outro, mas também em relação à Mikasa e a presença dela para o Eren, de que sempre tá ali pra salvar ele, sempre tá ali por ele, e aí ela não protege ele naquele momento da briga, mas ao mesmo tempo o Eren parece que vai aceitando cada vez mais esse lado de que não é especial, precisa ser salvo às vezes, tá tudo bem em ser salvo, ao mesmo tempo que a Mikasa é essa pessoa importante pra ele, então teve um momento ali meio de agradecimento que eu achei bacana em relação a isso como um todo, e aí você tem um outro time que fez parte da divisão de treinamento e aí fala com eles. Cara, até mesmo o trabalho de desenvolvimento em relação ao Sax, o nome do personagem,
né, em relação a esse cara que novinho, entrou pra divisão de reconhecimento, daqui a pouco as coisas começam a ficar mais pesadas, e aí ele vira o general, e aí cada vez mais as pessoas morrem, ele volta bolado, e aí chora ali por causa da mãe, né, que pô, cadê o meu filho? Então conecta com as cenas da primeira temporada, mas aí toda a história dele com o pai, você vai vendo, eu acho legal a preocupação de fazer esses personagens diferentes, porque por exemplo, você pegou todas as cenas do Erwin, a não ser ele criança, qualquer cena que não seja do passado, e a gente não sabe, né, quantos anos, mas ele sempre parece a mesma pessoa. E aqui eu acho legal como eles passam essa vibe nova, né, do personagem, assim, o cabelo dele diferente, ele não tem ainda aqui o... É que não é cavanhaque, porque cavanhaque envolve tudo, né, mas ele tem aqui a barbichinha embaixo, e aí, pô, até mesmo sendo na prisão, né, prendeu ali o cara porque ele conseguiu sair da prisão, e aí quem literalmente ajuda a tirar era aquele cara que era super amigo da galera, né, da rapaziada como um todo, que eu não lembro o nome dele agora. Mas enfim, você já viu um pouquinho aqui do bigodezinho, você já viu o rostinho, tem aquela marca, né, de vermelho, como se fosse uma sardinha nele, assim. Então tem essa referência para com o personagem. E já brinca, né? Pô, você já tá todo bêbado aqui. Então, tipo assim, é o cara que é o Bebum, né? É o Bebum da série como um todo. Dá pra chamar de Bebum, que é o apelido dele. E aí você vê que ele ajuda isso, né, o cara a sair. E aí você tem esses dois personagens que também são diferentes, mas estão se conhecendo. Um que é cientista, o outro que trabalha para a divisão de reconhecimento, mas que um quer conhecer um pouco do mundo do outro, acaba se aproximando, se ajudando. E aí você vê que acabam tendo essa conversa ali na mesa, a mãe aparece, conversa. E eu achei legal a nuance, porque depois dessa cena vai ser revelado que ele tem um crush na mãe. Mas na cena em si já passa a impressão, porque na hora que ela aparece e bate assim, ele toma um susto e fica meio tímido. Você já vê ali que rola um lance entre eles, tá? Que rola um lance pra ele, né, para com ela. Mas acaba que quem chama atenção é o outro. E aí você vê exatamente os pontos, né? Tipo, foi ali que ele conheceu ela. Aí depois eles se aproximaram porque ela ficou com a doença da peste, ele teve que salvar ela. E aí depois ela ficou muito agradecida. E aí não precisa, né? Tipo, a partir daí, né, provavelmente se foram se interagindo mais, casaram e aí tiveram um Eren, então você vai vendo os pontos, assim, legal da história dele por parte, tipo assim, do passado do protagonista, mas é legal isso, você tá acompanhando pelo outro lado. Putz, eu achei isso, nossa, lindo, cara, muito lindo, me parece muito uma vibe do que deve ser o quadrinho que eu tenho aqui, mas ainda não li, e eu quero muito ler até o final desse ano, que é Marvels, é um dos grandes clássicos da Marvel como um todo, e é um quadrinho que ele se passa entre os grandes acontecimentos da Marvel nos quadrinhos, mas pela visão de um jornalista, se eu não me engano. Então é um jornalista vendo todos aqueles grandes acontecimentos e, tipo assim, vendo aquilo. Ou seja, um coadjuvante, um figurante, uma vítima de todas as batalhas, mas que está acompanhando todos os momentos mais marcantes delas. Então, deve ser do caramba. E se é considerado um dos grandes clássicos da Marvel, deve ser muito bom mesmo. E esse episódio me passou essa impressão, sabe? De você estar acompanhando vários acontecimentos importantes, mas por volta de um outro personagem. Como é que foi pra ele, né? Foi reagir ali. Pô, até mesmo chegando perto do final, o Eren sendo resgatado ali por ele. E aí, pô, o que aconteceu? Até fico me questionando qual foi a linha temporal, sabe? Do tipo, do Eren ser encontrado por ele, ser levado, e aí talvez o general já estivesse cuidando, né, de crianças que perderam entes queridos e que foi deixado ali pelo próprio cara Bebum, né, de bigodinho, loirinho. E aí eles ficaram ali, eram lugares onde órfãos estavam, provavelmente o pai encontrou, chamou o amigo dele, que já estava na divisão, que era um dos generais, e aí ajudou, e aí tava só os dois, né, faz sentido pensando nesse lado da história. E aí acaba que ele fala, não, ó, a sua mãe morreu? Não, então tá bom, tomei uma decisão agora. E aí ele fala, não, por que você tá fazendo isso? Você não é especial. E aí é legal porque a reação do pai é tipo assim, mano, caguei. Eu não parece que ele pensa igual a mãe, tipo assim, eu não preciso ser especial, mas eu vejo potencial no meu filho pra ser especial. E é quase, mano, eu até achei que ele ia falar alguma coisa assim, do tipo assim, eu vou fazer meu filho ser especial, tá ligado? Eu vou injetar essa droga nele, eu tô cagando pras consequências. E aí ele leva e o cara tem que ir atrás e fala assim, ó, não fica longe. E o cara realmente fica longe. E, pô, andou pra um caramba, né? Porque, caraca, eles estavam aqui. O cara continua aqui, mano, lá na PQP, ele vê a explosão, ele vê o raio, né, de transformação. Então é legal, porque depois ele encontra o Eren desmaiado, ele vai até o raio, né, busca. Basicamente não entende nada. Talvez nem encontre o corpo do pai, porque o pai todo deve ter sido comido pelo Eren. E é legal porque o Eren, quando ele tá tentando lembrar, ele tem uma visão do cara que aí, na hora ali eu pensei, pô, mas o Eren não teria nem nascido, mas porque era a visão do pai dele, ele tem as memórias do pai. Pô, caraca, muito bom, mano. E aí, enfim, aí o pai morre e ele leva o Eren de volta ali. E aí, cara, toda a cena ali de treinamento. E caraca, como eu gosto desse lance de finalizar o episódio com a cena acontecendo ainda. Eles deviam fazer mais em relação a isso. Teve algum outro anime que eu vi, não sei se foi Sony Boy ou Erased que também fazia isso, eu achava legal, porque
deixava todo o tempo, né? Os 20 minutos importantes. Eles tinham feito no primeiro episódio dessa terceira temporada e eu achei que eles iam fazer até o resto, eles não fizeram. Mas eu gosto bastante quando eles fazem isso. Tipo assim, a música ficou ali de canto, mas trazendo as cenas da mãe falando, e aí o Eren, pô. E aí vocês me viram baqueado, emocionado, eu não preciso falar mais nada. Foi lindo, cara. Achei muito, muito top esse episódio mesmo. Claramente o Davi aqui é um cara emocional. E achei bem poético esse episódio como um todo. Para então, o último, basicamente, estabelecer todas as rédeas, todas as regras, sabe? Eu tinha falado no anterior que, pô, talvez o grande lance desse final seria o Levi e o cara para finalizar o arco. Não, eles fizeram isso naquele primeiro episódio, desenvolveu, mostrou ali o laço emocional entre os dois, né? A conexão de que o Kenny era tio do Levi, o Levi não sabia. O modo como a história foi contada, porque eu brinquei, né? Tipo assim, pô, antes da abertura, eles mostraram uma ceninha meio desnecessária do passado que a gente não precisaria ver pra chegar naquilo. Mas aí veio depois da abertura e eles realmente voltaram no tempo ainda mais pra contar a história do Kenny, pra até chegar ali, né? Ver como começou, ver como ele se aproximou dos reis, né? Como ele se aproximou da divisão e então como ele conseguiu aquele grupo dele, como aquele grupo já estava meio que propenso a concordar com ele, como ele criou basicamente esses rebeldes, né? Esses mercenários, e então levou a todos os acontecimentos ali finais, e como ele tinha esse interesse pela droga, mas ao mesmo tempo ele falou, mano, não compensa, tá ligado? Basicamente foi essa noção que ele teve no final de tudo, e enfim, aí acabou que fecha, né? Fecha o arco do Levi e do Kenny. Mas você tem aí, mano, ó, teve o arco Ah, e aliás, vale enfatizar, pô, muito legal a cena de que a história tá super feliz de ser rainha, o Eren é o único cara que tá tipo assim, pô, ô História, você não acha que é melhor, né, não sei o que, não fazer isso, né, não seguir esse caminho? E aí ela falou assim, não, acho que esse que é o certo, não sei o que. Na hora que ela viu o Levi, a primeira oportunidade que ela tem, aí eu entendi, porque isso havia sido comentado em algum outro episódio, acho que com a Mikasa, né, do tipo, você pode bater no capitão. E aí ela vai dar um socão no Levi ali, e o Levi, tipo, dá um sorriso, tipo assim, caraca, muito legal. E ele agradece. E aí, cara, eu fiquei pensando no porquê que ele agradece. Tipo assim, ele tá agradecendo porque ela aceitou ser rainha e tá assumindo esse fardo e vai fazer o bem por eles, vai ajudar eles nesse caminho novo que eles estão fazendo, ou ele tá agradecendo porque a Mikasa não, porque a história fez ele sorrir, porque ela mostrou uma parte da inocência dela, uma parte de infantilidade que às vezes a gente precisa ter mesmo quando a gente passa por tantos acontecimentos sombrios, sabe? Do tipo assim, porque ele passou por um acontecimento sombrio ali, pô, descobriu o negócio da família, né? Perdeu o cara que era um tio, descobriu que era tio, e aí foi uma cena, aliás, meio Star Wars, né? Meio Darth Vader, você descobre que o cara é seu familiar e aí depois ele acaba morrendo por meio que uma batalha entre você e ele, e aí tira, né? Só não tirou a capacete, mas enfim. De qualquer modo, e aí ele agradece porque ela mostra uma inocência, uma certa coisa boa, positiva que ainda deve se ter e que é meio boba, mas que é relevante, sabe? E aí ele fala, caraca, o sonho da menina era me dar um soco. Tipo assim, pô, se eu soubesse, tá ligado? Aí tipo, isso arranca um sorriso dele. Eu acho que é mais pra esse lado. Eu achei fofo, achei bonito. E vale enfatizar, tá? Que aí o episódio que vão focar no passado lá do cara que era coadjuvante, temos uma cena ali do Eren da história conversando que eu falei, nossa, estaria sendo pontuado, desenvolvendo um relacionamento aqui entre esses personagens? Porque não só, quem foi que falou? Acho que foi o Jean, que o Jean falou assim, ô casalzinho, dá pra parar aí? Ficar não sei o que com a história? Tipo, ele jogou um lance assim. E eles realmente estavam conversando ali. E teve uma hora que o Eren falou um negócio que a história ficou tipo, ai, tímida, né? Ficou vermelhinho aqui. Eu falei, ixi, parça. E não à toa, quem atrapalha a conversa dos dois é a Mikasa. Então, tipo assim, Mikasa surge como o quê? O capiroto ali ciumento, né? Fala, tanto que a cara dá um foco na cara dela assim, tipo assim, desatando, tipo assim, o que vocês dois estão fazendo? Psicopata. Mikasa é psicopata, é loucona, parça. Então, assim, falei, nossa, interessante, porque se eles quiserem levar pra algum lance, tá sendo trabalhado e muito bem pontuado, desde o começo ali, né? Os dois ali conversando, chega aqui na cena. Então, ó, já temos aí, ó, Ymir, gay, a história bissexual e o Eren hétero. Temos aí, ó toda a diversidade no seriado Attack on Titan. Então, mano, senti uma ponta. Se eles quiserem trabalhar, dá pra ser trabalhado, dá pra ser, pô, foi muito legal, até porque, pô, se você conectar, é bonito
o fato de que as duas pessoas que a história meio que gostou são pessoas que viram ela de verdade, viram ela por trás da máscara. Porque a Ymir tinha um lance de ver por trás da máscara da história, né? De falar assim, nossa, você fica aí sorrindo, se pagando de boa moça, quando a gente sabe que você não é isso, que você tá fazendo um papel, porque eu sei o seu passado. E o Eren falava, pô, não, você agia daquele jeito e pra mim me dava raiva, porque dava pra ver que era falso, você não era daquele jeito, e agora eu consigo ver você do jeito que você é, e eu gosto do que eu vejo. Tá aí, hein? Tá aqui, ó, tudo bem construído pra isso. Fica aí, fica a dica, tá ligado? Mas enfim, ainda bem que eu não esqueci disso, é um ponto importante. E enfim, temos o último episódio onde você tem o arco do Eren retornando, né? Eu falei que o arco da história meio que foi finalizado, tá aqui mais conectado com o Eren, se você pensar, mas o Eren, ele tem um lance do pai dele, que talvez seja mais explorado ainda, e essa parte no finalzinho ali foi legal, porque com o Levi, ele basicamente falou, não, mano, isso é muito importante pra mim, se você quer quebrar minhas pernas, pode quebrar, mas eu quero descobrir isso, eu quero ter noção dessa história para poder contar essa história para as outras pessoas. Cara, forte, muito forte, achei bonita essa cena, mostra muito da relação dos dois, mostra muito da lealdade do Levi para com o Eren como um todo, e no final foi legal, porque você vê, o Eren é o cara que mais meio que tá acabado, o cara que sempre é considerado o líder mais sério, não sei o que o Levi quase que existe uma inspiração ali, e é ele que, é isso aí, caramba, vamos lá, a gente vai guerrear, a gente vai fazer isso por vocês, tamo junto nessa, e é nóis, um beijo, um queijo. Pô, mano, muito bonito, tá ligado? Então assim, achei deveras absurdo esse final, assim, de empolgante pra eles indo pra lá, né, novamente um final pra, pô, a batalha começou, porque tava muito relaxando, né? Tava muito relaxando e aí... Opa, não, ó, engata aqui novamente. Eu acho que nem precisava, podia ser o começo do próximo, né? Mas fizeram isso pra exatamente trazer aquele baque na gente, até pra trazer depois a ceninha no meio dos créditos, que foi pilantragem. Nossa, mas foi muito bem feito, cara. O vermelho, assim... Os caras usaram o efeito do Aranhaverso, né? Não tem jeito, aqui as Aranhaverso não havia sido feito, mas... né, tá aí. Enfim, muito bom. Não, o Aranhaverso já tinha sido feito. Não tinha não, esquece. Porque eu pensei quarta temporada, mas acho que a terceira foi feita antes. Mano, não sei não, hein. Se a terceira foi feita em 2019 pra 2020, já tinha Aranhaverso. Mas enfim, não importa. Irrelevante. De qualquer modo, muito legal essa cena do Eren no final. O fato de que agora o povo tá conquistado. Por que o povo tá conquistado? Porque eles fizeram tudo direito. Eles deram um golpe de estado. Mostraram que o rei tava mentindo. Colocaram o governo novo. Mostraram que eles querem contar a verdade. É isso, o povo apoia a verdade, meu parceiro. E aí... foi lindo, foi muito bonita aquela cena, mas por mim, não teve cena melhor do que a do Armin, do Eren e da Mikasa conversando na escada. O modo como esses personagens estavam sentindo os acontecimentos, eu acho que toda a parte de você voltar de uma certa nostalgia para a relação dos três, o sonho que eles ainda têm, sabe, mostrar o deserto, a neve, o mar, e como eles ainda querem conhecer isso, e é legal porque parece que, ao mesmo tempo que eles não estão tão otimistas, o Armin está falando sobre aquilo, traz um otimismo. E fala, pô, não, a gente tá aqui por isso, a gente tá batalhando pra isso, a gente tá batalhando pra chegar nisso, sabe? Esse é o nosso sonho, é isso que a gente quer, é isso que nós devemos ter. Então, essa parte é muito bonita, cara, é muito legal, é bonito mesmo, assim, sabe? Dele falando, pô, eu entrei pra isso, e aí o Eren comprando, a Mikasa ainda meio tipo, não acho que a gente deva ter isso. E o Eren falando, não, cara, não, eu concordo com você, sabe? A Mikasa sendo mais pessimista, mas o Eren comprando. E aí no fim tá todo mundo meio que sorrindo. E aí, caraca, mano, gosto disso. Eu acho legal esse lado de você prestar atenção, de você lembrar de um personagem que faleceu, sabe? De você sentir a dor em relação a isso. Porque eu fui o cara que falei assim, ó, putz, mano, o cara vai morrer. O Bebum vai morrer. Esse cara é muito legal, ele tá ali tentando aquela cena super marcante pra colocar pra cima a Mikasa e o Armin pra batalha, e ele vai acabar falecendo nessa. Isso foi o final da segunda temporada. E aí eles me fazem questão de chegar na terceira temporada, e não só a gente ter tido o sentimento da perda naquele episódio mesmo, deles relembrando sobre ele, de que ele estava com eles no passado, de que foi ele que salvou eles da morte ali da mãe, mas você ter aqui esse... Pô, a pessoa ali tá passando, era uma pessoa parecida. E os três, não é tipo só o Eren, os três se assustam. Porque aquele cara era importante pra eles, aquele cara fez parte do passado deles, aquele cara esteve com eles quando o pai do Eren, o pai deles não estava mais lá. Porque a Mikasa já não tinha pai, o Armin também não. Então assim, basicamente era a parte paterna que eles tinham ali na infância. E eles, por um momento, se assustarem de ver e depois perceberem que não, cara...
caraca, mano, que safado, mano, que triste, sabe? Que bonito ao mesmo tempo. Eu gosto disso, cara. Quando a série ela sente a perda do personagem, de um personagem marcante, de um personagem que, você vê, não era dos mais importantes, não apareceu tanto assim na série, mas que existiu um impacto, existiu uma relação para com esses garotos e isso não pode ser esquecido, sabe? Então, achei muito bonito essa cena. Era uma cena que não precisava, mas que deu uma a mais muito forte pra mim. E o Levi estar ali no canto ouvindo tudo. É um ponto, né? É um ponto. Gostei também de ser um episódio também um pouquinho mais leve, né? Traz ali uma briga entre o Jean e o Eren, clássico. Você volta um pouquinho mais para aquele senso de nostalgia, principalmente depois do episódio 11, que havia tido um tom mais pesado de como eles haviam mudado, amadurecido, e aí você tem esse episódio um pouquinho pra trazer um pouquinho mais esse frescor, né? Novamente a Sasha querendo comer, não, segura a Sasha, aí ainda começa a socar todo mundo, e sangra pra lá, sangra pra cá. Você tem esse garoto com o corte zoado, que claramente agora vai fazer parte da equipe, vai fazer parte do time, né? E tem ali, tá criando ali uma relação com o Jean que pode ser próxima à relação do Jean com aquele outro cara que eles perderam lá na primeira temporada, acho mesmo, né? Então, vários pontos aí sendo trabalhados pra próxima parte da temporada. E aí é isso, tipo assim, você tem esse momento mais legal, até um fato ali sobre a carne, né, a relevância da carne como um todo. O cara até fala, né, pô, a gente juntou 2 meses de salário pra gastar num único dia e é isso, todo mundo vira maluco por causa da carne. Mas enfim, isso é um momento pra gente valorizar a carne, entendeu? Carne é uma coisa gostosa que nós temos que comer e valorizar quando come. Mas enfim, achei muito bonito. E aí o episódio finaliza dando engate pra batalha, várias coisas já sendo explicadas, né? Pô, que temporada boa, assim, sabe? Você explica vários pontos, traz acontecimentos importantes, um lado mais político. Nossa, sinto muito quem não gosta, achei do caramba, a melhor parte, pô, temporada, assim, por mim já, já é melhor que a segunda e que a primeira, só por todo esse arco. Eu gostei muito do modo como foi trabalhado, do modo como foi desenvolvido e como os personagens coadjuvantes foram sendo explorados e ao mesmo tempo revelações foram sendo feitas. Mas por mim, de verdade, as revelações são o de menos. São episódios como o do Erin quebrando o golpe de estado, sendo o da história focando no passado dela, seja o do cara aqui que é over, né, do cara que tava como coadjuvante dentro da história do Eren. O final mesmo focando no emocional dos personagens. O primeiro episódio trazendo eles tentando combater após os acontecimentos da segunda temporada. Tudo isso por mim faz essa parte já muito especial da terceira temporada, já faz ela melhor que a primeira e a segunda, e já me traz muito interesse para ver como vai ser o restante da temporada, que promete, né? Porque eu já sei que o episódio 18 da terceira temporada é considerado um dos melhores, graças à notinha dele no MDB. Então, também chuto que o 17 e o 16 também tinham a mesma nota, mas por algum motivo abaixou 0,1, né? Mas enfim, de qualquer modo, eu tô muito ansioso por esses episódios, com certeza o Giovanni estará neles. E enfim, ansioso aí. Mas vale dizer que ainda não foi patrocinado, hein? Não tá patrocinado ainda essa parte. Foi patrocinado até o episódio 12 da terceira temporada e os ovas da N. Que quando eu vi, porque tipo assim, quando eu tava vendo pra ver o do Levi, já tinha aparecido a cara da N. Eu falei, putz, mano, tomei spoiler que a menina tá viva, que a menina vai continuar. A menina não foi trabalhada por 2 temporadas. Então, assim, basicamente, realmente, deve ser um flashback, ou finalmente vão trabalhar ela, né? E se você pensar, todos os outros são flashback, né? É verdade. Todos os ovas são flashback, né? Porque também não pode ser muito irrelevante pra história, porque muita gente não viu esses ovas, né? Nem conhece, nem sabe da existência. Então, enfim. De qualquer modo, assistirei eles. Talvez seja relevante pro momento de agora, né? Porque muita gente falou, não, Davi, ó, não assiste o da N antes de ver a terceira temporada. Então, ó, tem sua importância, né? É preciso ter visto até tal momento. Mas de qualquer modo é isso. Semana que vem, ova da N. Então, caso o patrocínio venha, ufa, a gente chega aí para começar a parte 2 da terceira temporada. Caraca, promete. Galera, deixa nos comentários o que é que vocês acham desse arco final da parte 1, o que é que vocês acham das cenas como um todo, o que é que vocês esperam dos reacts aqui do canal. Obviamente não deem spoilers do futuro. Deixa um like, compartilhe para as pessoas que gostam de Attack on Titan e a gente se vê em um outro vídeo deste canal. Valeu, falou!